As principais polis eram Atenas e Esparta. Polis, porque é o coletivo de polis, tá? Vou falar primeiro de Atenas. Atenas foi fundada pelos jônios e lá tinha a aristocracia, era governada por uma elite de grandes proprietários de terra. Mas depois desenvolveram uma forma de governo que permitia a participação de todos os cidadãos. Olha, eu vou contar, foi assim. Um aristocrata, que era legislador, que era o Solon, ele aboliu a escravidão por dívida, ele limitou o poder dos aristocratas e ainda ele criou a eclésia, que funcionava em conjunto com a bulé. Eclésia era uma assembleia que todos os cidadãos com mais de 18 anos podiam participar, mas só os ricos podiam ser eleitos. E a bulé era um conselho de 500 pessoas que discutiam o assunto que ia ser discutido, né? Decidiam o assunto que ia ser discutido na Assembleia Eclésia. Depois veio outro aristocrata, o Clístenes, e ele eliminou essa divisão da sociedade de acordo com riqueza. Perante a lei, todo mundo era igual, todos eram cidadãos. Nada disso, rico pode, pobre não pode, nada dessa divisão mais. Todos agora podem ser cidadãos. Só que, com detalhe, tá? Cidadão, para ser cidadão em Atenas, tinha que ser homem, com mais de 18 anos. E tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, mulheres, escravos e estrangeiros não tinham direito à cidadania, não eram considerados cidadãos. Então, a sociedade ateniense era dividida, ela era formada pelos cidadãos, metecos e escravos. Os cidadãos, como eu acabei de falar, eram os homens com mais de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, né? Os cidadãos participavam da vida política da sociedade e adquiriam terras. Os metecos eram os estrangeiros. Eles não podiam participar da vida política, nem adquirir propriedades de terra. Eles geralmente trabalhavam no comércio e no artesanato. Eles podiam participar das cerimônias e dos festivais religiosos. E os escravos, eles eram escravos geralmente presos por dívida. E os filhos de escravo também. Atenas era a maior de todas as polis. E lá a política era a atividade fundamental. Dava sabedoria e respeito pro homem. E aí, para os mais ricos, eles pensavam assim: o homem tem que se dedicar à política, à filosofia e à ginástica. Então, para eles, quem praticava comércio, trabalho manual, era menosprezado. Eles achavam assim. As famílias podiam decidir como educar seus filhos. Geralmente, com 7 anos, os meninos das famílias mais ricas tinham aula de gramática, música e aula de declamar poemas. Aí, com 15 anos, eles iam para o ginásio. Lá, eles faziam atividade física e tinham aulas de literatura, cálculo, poesia, escrita, música e aprendiam poemas de Homero, Hesíodo, fábulas do Esopo e também estudavam filosofia e política, claro, para poder atuar. Já as meninas não iam. As meninas ficavam em casa, elas não aprendiam a ler nem a escrever. Elas aprendiam as tarefas domésticas, que eram as tarefas de casa, por exemplo, fiar, tecer, cozinhar. E geralmente os pais casavam as filhas cedo. Os pais, né? Porque naquela época era assim, né? Vocês sabem, né? E como eu falei, a outra polis importante era Esparta. Esparta ficava na península do Peloponeso e ela foi fundada pelos dórios. Os dórios chegaram lá, conquistaram e dominaram o povo local e botavam uma pressão militar, sabe, para dar um medinho neles, para eles não fazerem rebelião, para evitar a rebelião. Lá em Esparta, a aristocracia seguiu firme e forte, tão forte
que formou uma oligarquia. É um tipo de aristocracia poderosa e guerreira. Só os grandes proprietários de terra tinham poderes políticos e sociais. E a sociedade era dividida em três: os espartanos ou esparciatas, os periecos e os ilotas. Os espartanos ou esparciatas, eles eram também chamados de homoioi, que é igual, quer dizer iguais, e eles eram os únicos considerados cidadãos. Eles que tinham as melhores terras e se dedicavam à vida militar e política. Eles passavam a maior parte do tempo dentro dos quartéis, porque lá eles eram preparados para serem hábeis guerreiros, bons guerreiros. Os periecos eram homens livres que viviam ao redor de Esparta. Eles se dedicavam ao comércio e à agricultura. Não tinham poderes políticos, mas tinham que pagar tributo. Os ilotas eram os habitantes das terras conquistadas pelos espartanos. Lembra que foi conquistado, dominado, e eles ainda ameaçavam? Claro que eles ficavam ameaçando, botando medinho, porque os ilotas era a maior parte. Então, eles tinham que se mostrar um exército bom, tinham que crescer, né? Mostrar que eles eram grandes, para esses ilotas não se revoltarem, para não ter uma rebelião, porque eles eram em maior número. Eles não tinham nenhum poder político, social, nada disso, não tinham nenhum direito, nada disso. Eles viviam assim, entre a liberdade e a escravidão. Eles eram do Estado, mas eles faziam serviço para os espartanos, como escravos, assim. E para aterrorizar mais esses ilotas, esses espartanos realmente foram muito cruéis, foram muito violentos. O filósofo Aristóteles contou que no início de cada ano tinha a criteia. Era assim, é uma coisa bem violenta, gente. No início de cada ano, os jovens, os meninos de Esparta, que estavam passando para a vida adulta, tinham que caçar e matar os ilotas. Eles realmente eram muito violentos. Eles faziam isso com medo dessas rebeliões, porque eles foram lá e conquistaram, dominaram, mas olha, eles eram muito menos do que os ilotas, então eles tinham medo dessa rebelião. O governo em Esparta era exercido por uma diarquia. Diarquia, a gente já ouviu falar e já falamos aqui sobre monarquia, né? Olha, mono, a gente já falou um monte de vezes que é um. Monarquia, um rei. Normal, até aí. Diarquia, dois reis. Isso mesmo, em Esparta tinham 2 reis e com poder vitalício e hereditário. Mas eles tinham pouco poder, gente, é uma confusão esse governo de Esparta. Então, presta bastante atenção que eu vou tentar explicar o máximo possível para você entender. Vamos fazer esqueminha, porque olha só como é que era. Tinha a Gerúsia, não é uma mulher, tá? A Gerúsia era um conselho formado por esses 2 reis e os anciãos das famílias mais poderosas de Esparta. Os velhinhos, ficavam mais velhinhos ali no poder, na Gerúsia. A Gerúsia definia as propostas e essas propostas iam ser votadas por uma assembleia. E essa assembleia eles chamavam de Átela, que era formada por todos os cidadãos, os espartanos, claro, né? E eles votavam nas propostas da Gerúsia. Mas o poder deles era limitado. Sabe por quê? Porque a própria Gerúsia, se não gostasse desse voto, podia anular. E podia dissolver também essa assembleia. Olha que loucura, é bem loucura. Mas o poder maior ainda era dos éforos. Éforos, parece nome de duende, né? Éforos, mas não, eram 5 cidadãos eleitos. E eles podiam vetar a decisão da Átela e da Gerúsia. Então eles podiam falar, não, vocês todos aí, não quero nenhuma dessas decisões, não, podiam vetar mesmo. E esses 5 cidadãos eleitos controlavam os cidadãos, supervisionavam a Gerúsia, os reis e a assembleia. É uma confusão toda, mas dá para entender que os éforos eram a autoridade mais alta.
depois a Jerusa, depois a Assembleia, tá? Mais ou menos resumindo, porque a Jerusa criava a proposta, né? Do que tinha o rei, claro. Mas os éforos podiam, ó, não, vou vetar essa decisão. E a Assembleia, né, que era a Ápila, votava. Mas a própria Jerusa podia falar, não gostei do seu voto, blá, blá, blá. Então, os éforos ficavam mais altos, havia Jerusa e Ápila. E para se tornar um cidadão, tinha que ter o agogê. O agogê é um sistema de educação espartano. É um treinamento que eles treinavam para se formar os futuros guerreiros. Era público e obrigatório. Então, era supervisionado pelo Estado, pela comunidade. O menino, com 7 anos, já saía de casa e ia viver nos quartéis. E ficava lá até 30 anos. Dos 7 aos 30 anos ele ficava lá. Lá tinha treinamento de preparação física, atletismo. Era uma disciplina muito rígida. Tinha até castigo físico, tá? Que os professores davam para os alunos. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash, the boy was punished, taught to show no pain, no mercy. Quando eles saíam dos quartéis, eles já tinham que casar e ter filhos, mas não podiam ter uma vida familiar. Por quê? Eles não eram para eles sentar com a família e comer. Por exemplo, eles comiam com os outros homens, não comiam com a sua família. E eles podiam ser chamados, convocados para a guerra até os 60 anos. E a mulher espartana, ela também crescia, ela desde pequena ela era educada com preparo físico e psicológico para ser uma mulher e uma mãe de guerreiros. Elas praticavam exercício físico, praticavam jogos, faziam esportes, participavam de reuniões públicas, ajudavam o marido a controlar, administrar as finanças de casa. Elas realmente eram super preparadas. E de todas as outras polis da Grécia, as mulheres espartanas eram as que tinham mais liberdade. Não seja tímido ou estúpido, persa. Seja claro e assertivo em Esparta. O que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Porque só as espartanas dão a luz a homens de verdade. Vamos falar agora das guerras greco-pérsicas. Greco de gregos, pérsicas do Império Persa. Então, era a guerra dos gregos contra os persas, que também podem ser chamadas de guerras médicas. Não é médica por causa dos médicos, não. É por causa que os persas, eles também eram conhecidos como medos. Então, guerras médicas por causa dos medos dos persas, tá bom? O conflito foi porque os persas começaram a se expandir ali pelo Mar Egeu, pela costa do Mar Egeu. Aonde, lembra que eu falei onde estava a Grécia Antiga? Lembra que os jônios foram ali, estavam ali? Ali era a Grécia Antiga. E os persas começaram a ir ali e dominar aquela parte ali, se expandir ali. E eles, onde a cidade que eles dominavam, eles obrigavam os gregos que estavam sendo dominados a pagarem tributos para eles, darem soldados para eles. E então Atenas enviou um pessoal e apoiou e começou a ajudar esse pessoal aí. Atenas falou assim, olha, não, somos Grécia, todos aqui somos Grécia, vamos ajudar esse pessoal. E Atenas foi e começou a ajudar. Aí nisso, começaram, aí foi aí, começou. Aí Atenas cutucou eles começaram a ir lá em Atenas. Primeiro veio a Batalha de Maratona. Tinha o rei da Pérsia, que era Dário I, mandou sua frota para invadir Atenas. Mas ó, não conseguiram, Atenas já venceu essa batalha. 10 anos depois veio a Batalha de Termópilas, que os persas foram lá e invadiram Atenas e dessa vez conseguiram e venceram. Mas Atenas foi esperta e criou uma outra batalha, que foi a Batalha de Salamina, porque as embarcações de Atenas eram menores, então eles voltaram mais rápido e ao retornarem, os persas deram de cara com eles e aí destruíram os persas de novo.
E essa foi a Batalha de Salamina. Depois tiveram várias outras batalhas entre os gregos e os persas, como a de Plateia e Mícale, que também os persas foram derrotados. Depois de tanto serem derrotados, os persas acabaram desistindo de tentar invadir Atenas, né? E para expulsar os persas do território grego e garantir que não iam ter mais novos ataques, prevenir novos ataques, eles criaram uma confederação, a Confederação de Delos, ou Liga de Delos, que era uma aliança defensiva entre as ilhas do Mar Egeu e as polis da Ásia Menor. Eles se juntaram, fizeram uma aliança para conseguir ficarem mais fortes para se proteger e expulsar os persas. O objetivo dessa Confederação de Delos, ou Liga de Delos, era construir uma frota marítima, organizar uma frota marítima construída justamente, financiada, né? O dinheiro vinha dessas cidades que participavam. As cidades que participavam ou davam navio, ou davam homens, ou davam dinheiro. E tudo isso era guardado na ilha de Delos. Por isso, Confederação de Delos ou Liga de Delos. E aí, durante o governo de Péricles, esse tesouro que estava lá na ilha de Delos foi transferido para Atenas. Ora, Atenas tinha sido destruída, lembra? Numa das batalhas, ela tinha sido totalmente destruída. Então, Péricles investiu esse dinheiro, que era da Confederação de Delos, da Liga de Delos, ele investiu esse dinheiro em Atenas para reformar a cidade, embelezar a cidade, fez um monte de coisa em Atenas. E aí ficou conhecida essa época como Século de Péricles, que Atenas, deslanchou. Péricles incentivou as artes, reconstruiu a Acrópole, construiu o Partenon em homenagem à deusa Atena, né, que era a deusa da cidade. Na parte econômica melhorou, foi tudo uma melhora. E ainda aprofundou a democracia, porque ele começou a remunerar os cidadãos que participavam da Assembleia e que tinham cargos públicos. E aí os jovens, começaram a querer, em vez dos jovens pobres, não precisavam só trabalhar, eles já agora começaram a querer ter uma vida política. Algumas cidades da Liga de Delos não estavam muito satisfeitas com esse negócio de Atenas sair usando todo esse dinheiro só para ela, só em função de ela crescer, não, sabe? E além disso, Esparta não fazia parte da Liga de Delos. Esparta se juntou com outras cidades e fez a Liga do Peloponeso. E aí, imagina, né? Duas ligas, guerra. Veio a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Esparta e Atenas. E Atenas perdeu e Esparta ganhou. E quando Esparta ganhou, se tornou suprema, teve a supremacia espartana sobre as polis gregas. Ela que comandava o pedaço. E aí, alguns anos depois, Atenas se juntou com outras cidades e voltou a atacar Esparta. Também queriam essa supremacia e começou essa guerra entre as polis gregas. E isso, guerra entre si, gente, enfraquece. O negócio é união. Quem faz a força é a união. Fica fazendo guerra, enfraqueceu a Grécia. E a Grécia foi, dominada pela Macedônia. E aí, gente, é assim mesmo, ficavam enfraquecidas. Depois que ficavam brigando entre si, enfraqueceram. E isso facilitou que Macedônia entrasse e conquistasse. Então, as polis gregas reconheceram que Macedônia agora era quem mandava no pedaço. Começaram a obedecer Macedônia e se juntaram na Liga do Corinto. Então, eles tinham que fornecer navios, armas, soldados e participaram dessa liga. A Macedônia, ela ficava no norte da Grécia e eles falavam uma língua parecida com o grego. Dava para se entender. A economia deles, a base da economia era a agricultura. E tinha um rei, que era o Filipe II, que ele que fez toda essa... Como a base era a agricultura, na base da economia era a agricultura, não investiam tanto, mas nessa área de guerra e tal, de se expandir. Mas teve um rei, que foi Filipe II, que apostou nessa área, que modernizou o exército, que botou esse exército para expandir. E mesmo depois que ele morreu, o filho dele, que era o Alexandre Magno, continuou com essa cultura, com esse pensamento, vamos expandir, esse pensamento expansionista. E ele foi se expandindo e se tornou o maior império da época, que ia da Grécia até a Índia. É isso aí, galerinha, nossa aula acaba por aqui, fica ligadinho no nosso canal, curte esse vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não esquece,
Crie unicórnios, mas não crie dúvidas.